Vocês teriam coragem de estudar em uma escola onde os alunos podem morrer a qualquer hora e ainda por cima precisam conquistar um dragão para sobreviver? Oi, gente! Como vocês estão? No vídeo de hoje, a resenha é sobre o livro... Pera, tem um spoiler. Já sabem de qual livro vou falar sobre? Sim, é sobre Quarta Asa, de Rebecca Yarros. Não sei falar o sobrenome dela, gente. E já deixo avisado que vou aportuguesar um pouquinho alguns nomes dos personagens, porque eles são bem complicados. Bom, antes de eu falar um pouquinho da história, eu conheci esse livro na Bienal do Livro, né, que eu fui naquele ano, em que o livro estava hypado. Confesso que mesmo hypado eu não sabia sobre ele. E a gente passou, eu tava com uma amiga, a gente passou num stand lá que tinha um dragão enorme, soltando fumaça. E ela me falou que esse dragão fazia parte de um personagem de um dos livros daquela editora e que esse livro tava bem conhecido ali naquele ano. Nunca tinha ouvido falar. Fui lá, peguei o livro, li a sinopse, confesso que julguei a sinopse. Não fiquei com muita vontade de ler não. Apesar de ter dragões, né, de ser um livro de fantasia, não me chamou tanta atenção assim. Mas, como uma boa pessoa que gosta de ler fantasias, eu dei uma chance. Eu tinha escutado algumas pessoas falarem que o livro não estava muito bem escrito, que a personagem era meio sem sal. Enfim, aí eu tinha ficado desanimada, mas resolvi dar essa chance, peguei o livro e, gente, eu amei esse livro, sem contar que ele acabou com o meu psicológico. Porque assim, gente, eu não tô aqui pra falar sobre se o livro ele é bem escrito, se a escritora conseguiu finalizar vários questionamentos, se a personagem realmente ela foi bem escrita. Claro que em alguns momentos, se eu perceber isso, eu vou falar, mas eu não presto tanta atenção. Quando me perguntam o que chama atenção em um livro pra mim, ou por que eu gosto de ler, é simplesmente pelo fato do livro me tirar da realidade. A partir do momento que esse livro, ele consegue me colocar ali na história, sabe quando você parece que você tá do lado da personagem e você tá vendo as coisas acontecerem na sua frente, você tá participando daquela história? Como se você estivesse ali no teatro mesmo, em uma filmagem, fazendo parte daquela história? A partir do momento que o livro faz isso comigo, já gostei do livro, já não tem mais nada que me faça desgostar. Então, já deixo bem claro que eu gosto muito fácil dos livros que eu leio. É muito difícil existir alguma coisa que vai me fazer não gostar ou não recomendar tal livro, tá? Então, não tô aqui pra julgar a escrita da autora, não tô aqui pra ficar falando em questão de construção de texto. Eu estou aqui porque eu simplesmente me apaixonei pela história. Essa história, ela foi viciante, ela mexe com as suas estruturas, com os seus emocionais, assim, com os seus sentimentos. E é isso, gente. É isso, eu dei essa chance e eu adorei. Por isso, estou aqui pra falar pra vocês, criei coragem, porque eu tava precisando me estruturar. Eu tinha lido o segundo livro não faz muito tempo, é uma série de livros que por enquanto temos 3 escritos, mas tá previsto pra sair mais 2. E eu também ainda estou criando coragem pra ler o terceiro. O segundo me pegou de um jeito que... Enfim, vamos falar sobre Quarta Asa? Eu acho que é o que vocês estão interessados em saber. Quarta Asa, ele vai falar sobre a nossa protagonista, a Violet. Ela é uma protagonista que ela não tem um padrão, assim, desses tipos de livro. Porque, querendo ou não, é um livro meio que de ação, assim, de aventura. Ela é uma personagem que ela é descrita como frágil. Ela não teve treinamento, ela não tem corpo físico pra isso. Ela realmente bate em algum lugar e ela se quebra. É literalmente assim. Ela fica com hematoma, ela quebra um osso. E por conta disso, a vida inteira dela, ela estudou pra fazer parte da divisão dos escribas. Ela queria ser uma escriba. Ou seja, são pessoas responsáveis que cuidam dos livros, que estão entre os livros, e eles repassam as histórias antigas e escrevem as novas histórias. Ela ia fazer parte dessa divisão, até porque o pai dela era um escriba, então ela estava seguindo os passos do pai. Só que a mãe dela é uma general muito conhecida ali no reino onde eles moram, que é o reino, o país de Navarre. E a mãe dela, depois de uma rebelião que esse país teve com alguns traidores ali do país, né, há 6 anos atrás, a mãe perdeu o filho mais velho e o pai faleceu também por conta da morte do filho. A mãe dela meio que obrigou ela a fazer parte, né, a participar, a entrar para a divisão dos cavaleiros. E são cavaleiros de dragões, tá? Só que ela não tem físico para isso. E esse instituto militar
que é o Instituto Militar de Basgiat, ele é um instituto, uma academia muito brutal. Então, lá dentro, você precisa sobreviver a todo momento, seja com treinamentos intensos, sejam com provas, né, super complicadas de realmente vida ou morte, e até mesmo entre os alunos, né? Os professores, eles nem fazem nada. Se um aluno matar o outro, é a coisa mais normal do mundo. E para entrar nesse instituto, você já tem ali uma prova que já te coloca entre a vida e a morte, que é a travessia do parapeito. Então você tem a academia em 2 prédios e você tem uma passagem bem estreita de pedras lá no alto, onde embaixo você tem um rio passando, e você precisa passar por ela. Se você conseguir passar por ela, você está dentro da academia. Bem-vindo à escola. E a Violet vai lá e cala a boca de todo mundo. Ela consegue fazer essa travessia utilizando a inteligência, gente, a estratégia. E é isso que vai ser o mais interessante nessa personagem. Por quê? Porque a Violet, ela consegue se adaptar muito fácil ao ambiente. Então ela observa muito as pessoas, ela aprende muito rápido as coisas e ela tem uma evolução assim absurda para uma pessoa que não tem um porte físico forte, e ela começa a surpreender todo mundo, porque todo mundo achava que ela não ia sobreviver lá dentro. E além disso tudo, além de toda essa sobrevivência com os treinamentos e com os alunos, ela ainda precisa conquistar os dragões. Porque se é uma academia para cavaleiros de dragões, os dragões, eles precisam te escolher. E se eles perceberem que você é fraco, eles podem te matar ali na hora. Mas, né, como ela conseguiu sobreviver ao parapeito e ela tem se demonstrado forte nesse quesito inteligência e estratégia, é óbvio que ela é escolhida, né? E, gente, isso foi também já uma surpresa. Foi pra mim, a primeira reviravolta. A primeira... Como que eu vou falar? A primeira reviravolta, é isso mesmo. Pode cortar essa parte, amor, só continua. E eu não sei se eu dou esse spoiler pra vocês, porque eu não sei se eu quero que vocês olhem isso com um jeito de agora eu já sei, não quero mais ler, ou se vocês olhem isso com um jeito, nossa, interessante, vou continuar lendo, vou pegar o livro pra ler. Mas eu vou contar, porque não é exatamente a trama principal da história, e eu acho que vale a pena vocês saberem, vai deixar vocês com vontade. Então, no dia da ceifa, que a ceifa ela é a escolha, né, onde os dragões escolhem os seus cavaleiros, a Violet é escolhida. E ela é escolhida, gente, pelo Tern. O Tern, ele é o dragão mais poderoso que tem ali no momento. Ele é um dragão com um poder muito forte. Ele praticamente se impõe sobre todos os outros, né? Ele tem uma palavra muito forte ali dentro, entre os dragões. E ninguém acredita quando esse dragão em específico escolhe ela. Por que Violet? Porque ela, uma menina frágil, né? Que nem força direito tem. E, gente, pasmem, ela não é escolhida só pelo Tern. Ela é escolhida por outro dragão também, por 2 dragões. Ela é escolhida pela Andarna também. A Andarna, ela é uma dragão jovem, com a pele, né, com as escamas douradas, e ela vai desenvolver um poder muito interessante, porque não falei antes, né, estou dizendo agora, os dragões têm os seus poderes específicos, como eu disse que o Tern, ele era muito poderoso, e em função disso, os cavaleiros que são escolhidos por eles também desenvolvem poderes específicos, que são chamados de sinetes. E a Andarna vai desenvolver um poder muito interessante, esse eu não vou contar, deixo para vocês descobrirem depois. E a Violet também, ela vai desenvolver um sinete muito poderoso e perigoso, porque além desse sinete ser perigoso para as outras pessoas, para os inimigos, ele também vai ser muito perigoso para ela, porque vai ser um sinete difícil de controlar. Mas também não vou falar qual é, eu vou deixar para vocês descobrirem, se vocês realmente quiserem ler o livro. Mas além de Violet, a gente também tem um personagem muito interessante. Ele se chama Xaden Riorson. Esse personagem, quando você lê sobre ele, você fala: esse é o vilão. Esse é o que vai trazer problema para Violet. E sim, a princípio ali, de primeiro momento, a gente realmente pensa isso. Por quê? Porque o Xaden, ele é filho de um dos traidores que participaram lá daquela rebelião que eu falei no começo. E a mãe da Violet, a General Sorrengueio, foi a responsável pela morte do pai dele. Então, qual que é a melhor coisa para se vingar da General Sorrengueio? Matar a filha. Então, naquele primeiro momento, realmente, a gente acha que é isso que ele quer fazer. E eu acho que ele ia fazer mesmo. Só que o Xaden, gente, ele é muito misterioso. Como a gente tem o livro contado em primeira pessoa,
né, a Violet conta toda essa história, a gente nunca sabe o que o Xaden tá pensando. A gente só sabe quando ele conversa com a Violet. E o que a gente sabe é que ele esconde muitos segredos. Mas a Violet se aproxima muito dele. E, gente, surge uma química absurda entre os dois. Até porque o dragão da Violet tem uma ligação muito forte com a dragão do Xaden. Então eles estão, querendo ou não, ligados a isso. E essa química cresce absurdamente, né? E óbvio, desenvolve um romance ali bem forte entre os dois. Bom, e o livro, gente, ele não é somente sobre a academia, sobre o romance dos dois. A gente tem uma revelação ali dentro do livro, que lógico a gente vai descobrir junto com a Violet, que muda completamente o rumo da história. Então, o que acontece ali mostra pra Violet que tudo que foi ensinado pra ela a respeito da guerra, né, onde ocorreu aquela guerra há muito tempo atrás, entre brigas sobre reinos, é mentira, gente. Ou seja, eles estão lutando, treinando pra uma guerra que é incompleta, não é exatamente a guerra que eles estão lutando. E ela descobre que existem criaturas muito perigosas que o governo está escondendo de todo mundo. E assim, chega num ponto que ela precisa escolher em quem que ela vai confiar, porque ela vive aquilo na pele, né? Ela vê exatamente o que está acontecendo, ela não descobre por boatos. E aí ela precisa, eu vou confiar na minha mãe, no que minha mãe tá falando, no que minha mãe tá dizendo pra todo mundo, ou eu vou confiar no Xaden? Porque depois ela descobre, né, alguns mistérios e segredos dele. Então, fica esse impasse, fica esse gostinho de o que ela vai fazer. E, gente, por ser um livro em primeira pessoa, eu particularmente gosto de livros quando são contados em primeira pessoa, porque a gente não fica com aquela coisa, a gente não descobre antecipadamente, a gente vai descobrir com o personagem, e você fica sempre assustado, você fica surpreso com as coisas, da mesma forma que o personagem ali tá sentindo. O personagem, quando é escrito em primeira pessoa, você sente as emoções daquele personagem. Então eu gosto muito disso. E ele é um livro com muitas reviravoltas. Então, assim, não são só essas que eu contei pra vocês. Existem muitas outras coisas, principalmente o final desse livro, gente. É assim, tipo, de ficar de boca aberta. Pelo menos eu fiquei inacreditada, porque por mais que eu soubesse, eu tivesse uma esperança de que era aquilo, eu não tinha certeza absoluta. Então, no final, eu não sabia se eu comemorava, se eu ria, se eu chorava de desespero, eu não sabia. Mas é um livro viciante, te prende sim, do começo ao fim, porque, como eu disse, vão acontecendo coisas que você não esperava que acontecem. E uma coisa que eu amei nesse livro é que os seus cavaleiros têm uma conexão com os dragões, onde é possível você conversar mentalmente com eles. E é muito, muito engraçado os diálogos que a Violet tem com os dragões dela. Eu chorava de rir. Eu acho que eram uns momentos que eu me divertia horrores lendo a conversa entre eles, né? Porque o Tyrion, ele é muito rabugento, a Andarna, ela é a típica adolescente birrenta, então é muito engraçada essa relação entre eles. Além de, lógico, a relação de confiança que ela cria com eles, né? Então isso é bem interessante também, a forma como o Tyrion mostra o porquê que ele escolheu ela, né? Essa proteção que ele tem com ela. E assim, eu já sou apaixonada pelo Banguela, de como treinar seu dragão. Já queria um Banguela de estimação. Lendo então Quarta Asa, eu queria uma Andarna pra mim também, gente. Fato. Se você gosta de Game of Thrones, se você gosta de Harry Potter, porque envolve sim magia, tá? A gente tem magia no livro, não falei sobre, mas a gente tem. Perfeito, é o livro ideal. Você tá esperando o que pra ler? Só pegar lá. E como eu tenho o costume de terminar os vídeos com uma frase, eu vou terminar com duas. Bom, a primeira frase que eu escolhi foi essa: até mesmo templos podem ser reconstruídos, mas livros não podem ser reescritos. E a segunda frase pode ser assim um pouquinho desconexa para vocês que não leram a história, mas se vocês lerem vai fazer muito sentido. Uma geração decide mudar o texto, outra escolhe ensinar aquele texto. A geração seguinte cresce e a mentira se transforma em história. Quando eu li essa frase no contexto do livro, eu falei, gente, que frase, para não falar palavrão, que frase maravilhosa. Gente, é isso. Eu quis trazer um pouquinho mais sobre a história e não tanto sobre a escrita ou, enfim, a construção da personagem, mas para quem quiser saber, ele é um livro denso, é um livro grande, mas não tem uma
escrita muito difícil, não tem palavras tão complicadas, são os nomes dos personagens só que são um pouquinho mais complicados, porque tem muito personagem, gente. Eu falei só dos principais mesmo, porque se eu ficar falando aqui, meu Deus, vocês vão se perder completamente. Mas o foco é sobre isso mesmo, é a base do Quarta Asa, do que ele se trata, do porquê tem dragões e por que ele é viciante, por que ele é assim interessante de ler pra quem gosta de fantasia, pra quem realmente curte essa vibe de você tá ali vivendo algo que não é real. É disso que eu tô falando. Quando eu leio um livro, não é só você estar ali dentro, você está sentindo o que a personagem tá sentindo, e sim de você viver algo que você não consegue viver no seu mundo. Porque a gente sabe, né, é rotina, é cansativo, é algo muito maçante. Por mais que você goste do que você faça, mas quando você pega algo que é sonhador, algo que é mágico, algo que é totalmente diferente, muda e você se anima. É muito legal, gente. Eu gosto de ler livro por isso, principalmente de fantasia. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários se vocês já leram ou realmente ficaram com vontade de ler. Se inscreve no canal, gente. Dá uma forcinha aí pra mim. Deixa o like também no vídeo. E é isso. Beijinhos. Tchau!